Então, vocês já têm uma nota, né? 10% que vocês fizeram no sábado, dia... Nossa, me perdi aqui. No sábado era dia 13, né? Isso? Isso, sábado, dia 13. Aí vocês vão ter no próximo sábado, né? E depois 2 sábados no mês de outubro, tá? E 60% da nota vai ser a avaliação do projeto de pesquisa e da aplicação da oficina, onde 20% do trabalho vai ser a parte escrita, daí dentro da normatização, como a gente vai comentar durante as aulas, e 40% a aplicação da oficina. A recuperação, ela vai consistir do aluno, se ele não fizer nenhuma dessas atividades e nem o projeto final em equipe, aí ele vai realizar as atividades, né, lá no final do semestre, as 4 atividades individualmente valendo 40%, e 60% de um projeto que ele vai desenvolver sozinho também, e desenvolver uma oficina no polo sozinho também. Então, eu considero que trabalhar em grupo vai ser bem mais produtivo agora. A gente colocou aqui em grupos de 5 pessoas, mas a gente viu na organização dos polos, em virtude de algumas faltas já no sábado, que foi preciso fazer alguns rearranjos. Então, os tutores, eles conversam sempre com a gente dialoga para ver a melhor forma de que todos vocês sejam contemplados dentro dos grupos, e acredito que isso foi possível, né? Principalmente a partir do encontro do sábado, que a gente conseguiu rearranjar algumas pessoas que ainda estavam em 2 pessoas só, ou 3 pessoas, a gente conseguiu organizar dentro dos grupos. Até porque eu estava no maior polo, que é o polo de Campo Largo, que tem o maior número de alunos, foi bem tranquila essa atividade. Então, vocês fizeram essa atividade 1, né, que foi a pesquisa bibliográfica interdisciplinar. Na semana que vem, o tema vai ser a semana que vem não, né, gente? Sábado faz parte dessa semana. Vai ser a BNCC Computação, tá? Então, é um documento que, inclusive, eu coloquei aqui o link. Então, o planejamento vai estar também no Moodle, e aqui tem o link, né, desse documento, para que vocês possam ler, porque na próxima atividade vocês vão estar trabalhando com a elaboração de mapa mental ou conceitual sobre o documento da BNCC a partir das discussões e da integração com o próprio projeto que vocês irão desenvolver. A partir da oficina da atividade 3, vocês vão começar a escrever mesmo o projeto, né? Que já vão estar trabalhando aqui na aula, que a gente vai trabalhar por parte, mas vão alinhar melhor as ideias desse projeto, certo? E aí, na oficina 4, vocês vão concluir a escrita, né, da proposta do projeto de oficina a ser desenvolvida no dia 29, lembrando que é uma oficina de pensamento computacional para o ensino fundamental 1, né, ou as séries iniciais ali da educação básica, tá? No planejamento vai ter todos os critérios que vão ser usados na avaliação das 4 atividades e também os critérios, né, relacionados à avaliação presencial no polo. Então, desculpa, gente, 40 pontos da parte escrita do projeto e 20 pontos da apresentação final no polo. Daí temos os cronogramas aqui da nossa disciplina, pelas semanas, tá? Ela está organizada, né? Daí aqui a gente tem a proposta da segunda chamada, e aqui as referências principais que nós vamos usar dentro da nossa disciplina, certo? Quanto à organização da disciplina, alguém tem alguma dúvida em relação? Pessoal, perguntem. Alguma dúvida da organização da disciplina? Eu pode perguntar. Boa noite, professora. A questão das idas aos polos, aí inicialmente tinha se falado para ficar o dia inteiro, né? Depois mudou para 2 sábados. Isso vai complicar a gente para logística para caramba. A gente não podia voltar para aquela... Vamos analisar essa situação aí para ficar o dia inteiro no polo, 2 viagens até o polo, aí complica para caramba. Uma já está organizada, Gilson, para agora sábado, depois são 2 em outubro, que coincide com os dias que vocês fariam provas, né? Mas é um dia da prova e o dia da segunda chamada, né?
Pois é, então eu até conversei, não sei se o Mário está aqui, nós chegamos até a dialogar dentro do grupo, né, Mário? Mas Mário, aquela proposta inicial de ficar o dia inteiro no polo, aí a gente conseguiria ter a presença e mataria. Então, Gilson, era o dia inteiro no polo nos 4 encontros. ficou meio período, né, Mário? Mas agora ficou meio período e 2... E aumentou pro... Não. Gilson, eram 4 encontros, 4 sábados, sempre foram. Dia 13, dia 20, dia 18 e dia 25. Eram 4 encontros. Esses 4 encontros seriam o sábado todo. Daí o que houve? Foi difícil para todo mundo ficar o sábado todo. A gente conseguiu concentrar em um período só. Entendi. Não, tudo bem. Eu não vou conseguir. Por isso que a gente pediu para quem tem essa dificuldade, por exemplo, de vir, mandar o requerimento lá para a coordenação e poder, né, só com o requerimento feito, Elaine, que a gente tinha visto isso, vai poder participar junto com os grupos online daí, Gilson. Entendi. Então tem um requerimento para fazer. Legal. Ok, obrigado. E Gilson também entra na questão da legalidade, né? Nós precisamos ter agora nas graduações EAD a parte presencial, né? Como nós comentamos no sábado, e a parte extensionista também. Então, nós precisamos estar adequados à legislação nova, né? Que não permite mais que a EAD seja totalmente à distância. Então, essa é uma das questões importantes para a gente pensar. Marcos, pode ficar à vontade. Tudo bem. Só uma última pergunta. O requerimento faz via DERAC lá? Isso, né, Mário? Isso, é aquele requerimento que você colocou. DERAC, aquele mesmo requerimento que você faz para ver as notas, você faz o requerimento geral e só informa e coloca lá uma justificativa por causa da viagem e toda essa questão. Tá ok, então. Obrigado. Claro, nós deixamos claro, né, Elaine, que a participação no polo é essencial, pessoal. Quem já foi na primeira atividade viu como funciona, mas tem situações especiais, né? Sim, eu só não vou poder participar desse próximo sábado aí, que não... você já tinha me avisado, lembra? Daí eu já tinha comentado com você do requerimento, eu acho que ficou meio vago. Então tá legal, obrigado, valeu a explicação. Boa noite, professor Elaine, boa noite, professor Mário, tudo bem? Leandro, eu acho que o Marcos estava estava aguardando, você espera ele um pouquinho? É que a pergunta é relacionada ao... Não, mas eu espero, depois eu falo. Tá bom. Marcos, fique à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Esse requerimento, quanto tempo demora para ser avaliado? Porque para esse fim de semana já está meio em cima, né? Mas eles conseguem avaliar para esse fim de semana? Mário, eu não trabalhei. Se fizerem o requerimento ainda hoje, amanhã já eles enviam, porque é 24 horas o DERAC, né? Eles já enviam para nós até sexta-feira, a gente já dá o resultado. Ok. Leandro, fique à vontade. Então, eu vou ser bem sincero e honesto, né? Sábado à tarde, no período da tarde, eu vou ser padrinho de casamento numa cidade de 200 quilômetros de Umuarama. E daí eu já combinei com o pessoal aqui para me ficar pelo menos amanhã no polo, né? Aí a pergunta que fica, vai ter, eu não consegui acompanhar aqui a pergunta do colega anterior. Vai ter atividade à tarde ou não vai ter? Porque daí à tarde eu não vou conseguir. Porque daí eu vou estar em translado, vou estar viajando. Mas a parte da manhã eu vou estar no polo. Leandro, nós conseguimos, o planejamento das atividades estão para acontecer, né, nos polos que estão funcionando de manhã até as 13h30, mais ou menos. Em Campo Largo, por exemplo, sábado, nós terminamos por volta de meio-dia, todas as apresentações no sábado. Então, eu acredito que vai ser bem tranquilo. Eu considero que essa atividade do sábado agora, ela ainda vai ser mais tranquila que a do sábado anterior, que vocês tinham que dialogar mais para ter uma ideia inicial do projeto. Certo? Perfeito, professora. Daí eu vou me adequar também para os próximos encontros, né? Aí, se precisar ficar o dia inteiro, eu vou ficar. É que como eu vou ser padrinho, eu tenho que estar em outra cidade às 3h30 da tarde lá, porque é o compromisso. Tranquilo, Léo. Eu não faria um requerimento, né? Porque isso, faz de manhã eu vou estar lá. Não, mas de manhã eu vou estar no polo. Eu vou ficar até 1h30 daí. Tá bom, Obrigadão. então. Valeu. Tá,
Pessoal, então acho que seriam essas, né, as questões das dúvidas de vocês. Então agora eu vou projetar aqui mas acho que eu tenho uma coisa. Eu vou projetar a questão da aula, né, para vocês. E aí hoje a gente vai então trabalhar com a nossa primeira aula, certo? Vamos combinar assim? Primeiro eu explico para vocês, vou falando, aí vocês podem marcar as questões que vocês tiverem, e a gente vai discutir mais no final da aula, aí, conforme a gente tem um tempinho, né, até 8h15, combinado? Até porque eu não vejo vocês aqui quando eu estou apresentando, e aí eu consigo também levar o conteúdo mais, assim, para frente, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre uma coisa importante, que é a construção do conhecimento, a ciência e a produção do conhecimento científico. Então, o nome da nossa disciplina é Metodologia, né, da Pesquisa Científica e Educacional. Quando nós estamos dentro de um curso de licenciatura, e quando nós somos professores, né, nós produzimos ciência, sim, dentro da nossa área de ensino. O que muitas vezes, né, não aparece é a questão de que, para muitas pessoas, produzir ciência é única e exclusivamente a ciência de laboratório e experimental. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho o que é esse conhecimento científico, quais são os outros tipos de conhecimento e por que a gente tem que ter clareza do que é a produção científica e, principalmente, né, qual é a diferença da produção do conhecimento científico, né, nas áreas das ciências da natureza e nas áreas das humanidades, por exemplo, certo? Ué, travou aqui. Tá indo aqui. Então, gente, vou começar com essa problematização aqui, né? Quem que de vocês, né, nunca ouviu, né? Por exemplo, tal produto é comprovado cientificamente, né? Então vem às vezes um rótulozinho, comprovado cientificamente, ou muitas vezes naquelas propagandas de produtos naturais que passam assim aos milhões, né, dentro das TVs abertas, principalmente. Esse produto foi comprovado cientificamente por uma pessoa, daí colocam lá uma universidade famosa. E esse cientificamente, ele dá uma conotação de conhecimento único, verdadeiro, e que não pode ser contestado, tá? Essa é a primeira ideia quando a gente vê esse símbolo aqui. Mas será que a ciência, ela é uma verdade absoluta? Ela não pode ser contestada? O que se coloca comprovado cientificamente, ele vai ser para sempre da forma como é, e realmente ele faz bem ou não faz bem, ou a ciência só faz bem ou não faz só mal. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar nossa aula de hoje, tá? E aí, né, na aula de hoje, nós vamos falar sobre adjetivação. Adicionar comprovado cientificamente nas coisas que diz não transforma a ciência em ciência aquilo que você acredita, né? E a gente acaba vendo uma série de propagações, principalmente hoje em relação às mídias sociais, onde colocar, mas a ciência comprovou, a ciência disse, parece que torna uma verdade absoluta e inquestionável, né? Então, nós vamos partir para isso. Então, gente, na nossa organização do conhecimento, né, nós vamos trabalhar hoje qual é o conceito de ciência, né? Porque não existe um conceito, existem vários conceitos de ciência. A gente vai trabalhar também um pouquinho sobre a diferença, né, entre esse conhecimento científico, o senso comum e outras formas de conhecimento, porque a ciência ela é uma das formas da gente conhecer, dentre tantas outras formas de conhecimento que nós temos dentro da sociedade. E já digo para vocês, o conhecimento da ciência não é o único conhecimento válido, né? Nós temos outras formas de enxergar a vida e de viver em sociedade.
Vamos conversar um pouquinho sobre as etapas do processo científico, nascida lá no positivismo, com a observação, problematização, hipótese, experimentação, análise e conclusão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a epistemologia básica do conhecimento científico, né? Quais são os principais paradigmas científicos e a evolução da ciência. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da ciência na educação e no nosso desenvolvimento social enquanto uma nação, e a importância da ciência e do fazer ciência na perspectiva do chamado professor pesquisador, que é o que nós, né, somos diante das atividades de pesquisa que nós fazemos dentro das nossas áreas de ensino. Então, vamos começar aqui o que é ciência, né, gente? Então, a ciência, a palavra, ela deriva do latim scientia, que significa conhecimento. Então, a ciência é um conhecimento, mas é um conhecimento produzido de forma sistemática. Então, nós temos métodos de produção do conhecimento científico, e esses métodos, eles não nos aproximam exatamente do que é a realidade, mas ajudam-nos a compreender o que é essa realidade. E se ela tem uma forma sistemática de produção de conhecimento, ela não tem um único método. Então, eu tenho vários métodos de produção do conhecimento científico, tá? Mais adequado para umas áreas, menos adequado para outras, depende da natureza do objeto da minha pesquisa. E a ciência, ela busca explicações que não são místicas, né, mitológicas, são explicações mais racionais, que a gente consegue verificar, evidenciar, trazer dados que fundamentem aquele determinado conhecimento científico. Então, a ciência tem essas características. É um conhecimento que segue uma metodologia para que ele seja produzido, certo? E a ciência, né, ela tem algumas características. Por exemplo, ela tem uma certa objetividade, então, mesmo como pesquisador social, eu vou ter que reduzir os vieses que podem comprometer a objetividade do meu trabalho científico, tá? Ela tem uma certa racionalidade, né? A racionalidade e uma lógica. Quando eu vou realizar um trabalho científico, eu vou começar planejando esse trabalho dentro de uma racionalidade, eu vou estabelecer sequências lógicas desse planejamento, que é o que a gente está fazendo, iniciando com o nosso projeto, né, de oficina, e também é um projeto de pesquisa. A gente vai dar uma sistematização nessa produção de conhecimento. E para sistematizar esse conhecimento, a gente vai utilizar métodos. E quando a gente vai descrever como a gente chegou nesse conhecimento científico, a gente vai colocar etapa por etapa que a gente seguiu para chegar naqueles achados, naquelas evidências e naquelas discussões que nós fazemos dentro do trabalho científico. Mas tem uma característica também da ciência muito importante e estudada pelos epistemólogos da ciência, que é a provisoriedade das teorias científicas. Por quê? Uma teoria, ela não é algo pronto, acabado, ela é a aproximação mais real que nós temos em um determinado momento. Só que aquela teoria, ela pode ser revisada, ela pode ter conceitos acrescentados e ela pode se transformar em uma nova teoria, em um novo paradigma de conhecimento da ciência. Então, a produção, porque assim, se a ciência fosse algo sólido, rígido, digamos assim, a gente não teria porque está pesquisando novos conhecimentos. Os conhecimentos já estariam todos dados para nós e caberia a nós absorver esses conhecimentos. E não é realidade, porque todos os dias muitas pesquisas estão ocorrendo nas mais variadas áreas da ciência para revisar conceitos, teorias e leis que já foram produzidas. E também para se chegar a novas teorias e leis, né?
a partir dos nossos achados de pesquisa. Então, quais são as principais finalidades da ciência, né? Primeiro, explicar fenômenos naturais e sociais. Quando a gente faz ciência, a gente quer buscar explicar, a gente quer investigar, a gente quer descrever aquele processo que está acontecendo, ou na natureza, né, no caso das ciências naturais, ou no caso das questões sociais, né, ciências humanas. Ela vai produzir um conhecimento que é útil e aplicável não só no sentido de uma aplicação prática, tá? As próprias produções teóricas da ciência, elas nos ajudam a entender o mundo onde nós vivemos. Então, ele é um conhecimento muito útil, que, dependendo, pode se transformar em um conhecimento aplicado. E a ciência, na maioria das vezes, né, ela vai deveria, pelo menos, né, provocar não estragos, mas avanços tecnológicos, sociais e culturais. Então, quando nós pensamos em um projeto científico, em uma pesquisa científica, nós temos que buscar promover avanços. No mundo, necessariamente, o mundo são aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando vocês estão fazendo o projeto científico aí de vocês para a elaboração das oficinas, o mundo que vocês pretendem modificar é justamente esse mundo da realidade das escolas que vocês já diagnosticaram e viram algumas questões que estão falhas, e com o papel de vocês, de professores pesquisadores, vocês vão estudar mais a fundo essa questão diagnosticada na escola para propor uma intervenção. E para propor essa intervenção, vocês vão ter que realizar pesquisa. E a pesquisa vai ter um caráter científico e vai ser transposta lá para as questões, né, de ensino de pensamento computacional. Tá, e qual que é a diferença, né, do conhecimento científico e do conhecimento do senso comum? Então, o conhecimento do senso comum é um conhecimento prático, imediato, cultural. Gente, e ele não é um conhecimento, digamos assim, menor que o conhecimento da ciência, tá? Ele é um conhecimento que permeia as relações de uma sociedade, de uma cultura, e ele ajuda a resolver muitos problemas, tá? Mas ele não segue um padrão de método, de verificação, de testes para se chegar a uma teoria científica, por exemplo. Mas ele ajuda a resolver problemas do cotidiano. Vou dar um exemplo, né, de conhecimento do senso comum que a gente ouve muito, principalmente das avós, né? A minha mãe tem um pouco disso também. Quando a gente está assim com gripe, né? Resfriado, você precisa tomar chá disso, disso e daquilo. Aí elas conseguem dar para a gente assim um prazo bem curtinho de tempo, umas 3, 4 receitas de chá, né? Para minha mãe não reclama que eu tô com dor de estômago, porque ela receita chá de losna, né? Então, quando eu tô com dor de estômago, nem ouso fazer isso. Mas voltando a falar do resfriado, né? Por que elas falam do chá? Gente, quando a gente tá resfriado, a gente precisa de repouso e hidratação. Isso a gente sabe cientificamente. Se a gente for no médico, ele vai receitar lá para a gente tomar bastante água, para a gente repousar, e no máximo vai dar um remedinho para passar a dor no corpo, a dor da cabeça. Mas esse senso comum de tomar chá é um senso comum porque ajudava as pessoas ao longo de um período que elas estavam com o vírus a resolver esse problema. E isso foi passando de geração em geração. E a gente sabe que isso é um conhecimento importante nas comunidades, principalmente onde não se tem um médico para receitar a água e o repouso, né, e algumas coisas para passar a dor. Os chás, eles vão estar fazendo esse processo, né, de hidratação. Aí você pode tomar vários tipos de chá, nem sei, de laranja, de limão, de gengibre, de várias coisas, né? O importante é você se hidratar, e esse é um conhecimento do senso comum. Já a ciência, ela vai trabalhar
com uma análise mais crítica daquele conhecimento, ela vai sistematizar a busca desse conhecimento e, principalmente, ela vai verificar se esse conhecimento é válido ou não. E essa verificação do conhecimento científico, ela acontece por pares, né? Então, se eu produzo um conhecimento científico, eu não vou divulgar ele porque eu quero, na revista que eu quero, do jeito que eu quero. Antes de um conhecimento científico que eu produzo ser divulgado em uma revista, em um evento, né? Eu vou ter que passar pela avaliação de pares. E os pares são as pessoas que vão olhar né, dentro das suas habilidades e expertises, aquele conhecimento, analisar e ver se ele foi um conhecimento produzido adequadamente, seguindo os parâmetros da ciência, e eles vão validar esse meu conhecimento científico ou não, tá? Por quê? Porque eu vou fazer parte de uma comunidade de cientistas que tem a mesma língua, né? Tem as mesmas pesquisas e, portanto, podem ajudar a fazer esse balizamento entre a produção científica. E esses conhecimentos, gente, eles são sempre conhecimentos importantes, tá? Tanto o senso comum quanto o conhecimento científico, mas eles são conhecimentos distintos, certo? Aí, eu coloquei aqui, né, um exemplo, né, de conhecimento do senso comum, tá? Tomar chá de alho cura a gripe, né? Deve curar. Eu ia tomar a primeira vez e depois ia dizer que estava bem boa para nunca mais tomar o chá de alho, né? Ele é baseado nas tradições pessoais, populares, nas experiências das pessoas, né? Os vários tipos, né? Gente, os chás têm propriedades medicinais, sim, alguns já comprovados. Mas aqui a gente está trabalhando a questão da hidratação, tá? Mas ele não possui uma comprovação sistemática de que o chá de alho vai curar a tua gripe, tá? Talvez, se você tomar bastante água, tenha o mesmo efeito, certo? Já o conhecimento científico, ele é um conhecimento que ele vai precisar ser validado, como a gente já conversou aqui, né? Então, por exemplo, a gripe é causada pelo vírus influenza, né? Então, isso é um conhecimento científico. A gente já conhece o vírus, a gente consegue visualizá-lo na microscopia eletrônica, a gente sabe quem é o agente causador, tá? Se a gente tem esse conhecimento científico, a gente vai prevenir a gripe com a vacinação anual contra o influenza, certo? Se a gente não conseguir só prevenir, que a gente venha a adquirir esse vírus, a gente vai trabalhar com medicamentos que são antivirais, que vão impedir a multiplicação do vírus dentro do nosso corpo, e vai trabalhar com cuidados clínicos, né? Para evitar, por exemplo, que a gripe os vírus fiquem só nas vias aéreas superiores, mas atinja, né, a parte respiratória inferior. Mas tudo isso aqui, tá? Não está baseado no que a minha mãe disse, no que a vizinha disse, no que a tia disse, com base nas experiências delas. Está baseada nas questões de pesquisas científicas. Então, essas pesquisas, elas são pesquisas que foram controladas e foram verificadas mais de uma vez para a gente chegar nesse determinado conhecimento. Hoje em dia, e ontem eu estava numa das aulas, né, com uma aluna minha da graduação, e nós estávamos discutindo a questão de interdisciplinaridade e conversando, né, sobre a importância dos conhecimentos, dos saberes populares. Os saberes populares ficaram por muito tempo negligenciados dentro das comunidades, em virtude dos conhecimentos de uma ciência, eu digo, do norte global, né, ou uma ciência eurocêntrica, né, e hoje a gente já está conseguindo ter autores
que mostram para nós a importância dos saberes populares e como esses saberes populares, dentro da realidade de uma determinada comunidade, eles também são produzidos de acordo com metodologias muito próprias daquela comunidade, e eles se aproximam de algum dos saberes da ciência, só que eles não são divulgados na mesma intensidade que essa ciência eurocêntrica, digamos assim, realiza. Eu estava lendo um livro essa semana, né? Não sei se vocês conhecem, né? O Nego Bispo, e ele é um quilombola, né? E ele nos traz, num dos livros que ele escreve, uma reflexão sobre a questão dos saberes populares. Nós estamos tão acostumados com a ciência produzida nas grandes corporações que nós nos habituamos, por exemplo, a trazer, né, o modo de produção da monocultura em grandes extensões de terra, achando que é esse conhecimento único e válido que tem que ser levado para o quilombo. E por que nós não trazemos o conhecimento dos saberes populares do quilombo, essa reflexão que ele faz, para a produção em escalas menores? Ou seja, por que a gente tem que produzir muito de uma coisa só e por que a gente não pode adotar o modelo que dá muito certo dentro das comunidades quilombolas de produzir menos de muitas coisas ao mesmo tempo? Então, esse é um tipo de conhecimento, tá? Embasado nas tradições que vieram dos diferentes, dos africanos, né? E depois também o contato deles com os povos indígenas do Brasil. Então, é muito interessante a gente fazer essas reflexões para a gente entender que a ciência ela não é uma deusa, tá? Onipresente e onipotente. Ela é um conhecimento importante, mas nós temos que respeitar todos os outros conhecimentos que nós temos aí. Aí a gente tem também o conhecimento filosófico, né, que é baseado na reflexão. Então, ele vai trabalhar com a natureza da realidade. Então, o que é real? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, a alegoria da caverna do Platão. Então, a alegoria da caverna, ela mostra, né, o que é realidade e o que é, né, um pensamento, uma ideia que eu tenho dessa realidade. Então, é bem interessante essa alegoria da caverna para a gente pensar. Outra forma de conhecimento que a gente tem é o religioso, tá? Esse conhecimento ele vai estar baseado na fé, no dogma. Um exemplo: Deus criou o universo e a humanidade, como descrito no livro de Gênesis na Bíblia. Vai oferecer uma explicação para a origem do mundo, né, e do ser humano, e vai atribuir sentido à vida. E esse conhecimento, ele é aceito pela nossa fé, tá? Ninguém foi lá e verificou, testou, elaborou hipóteses sobre a criação do universo. Ele é um conhecimento que vai estar relacionado à nossa fé. Ah, tá. E aí, se eu acredito na criação divina, eu não posso acreditar na teoria da evolução, por exemplo. Não tem nada a ver, tá? Um conhecimento é o conhecimento religioso, que está amparado na minha fé da criação do mundo, e o outro é o conhecimento científico amparado em várias evidências científicas que trabalha a questão da teoria da evolução. Então, não existe essa, assim, tipo, jogo de futebol, né? Time A e time B. Então, eu torço para a religião, eu torço para a ciência. Não tem nem como fazer embate entre esses conhecimentos, certo? Porque eles têm objetos diferentes e formas de compreensão diferentes do mundo que nos cerca. Fazer esse embate é a mesma coisa que colocar um time de futebol para jogar com um time de basquete. O conhecimento do time de futebol é um e do time de basquete é completamente diferente, certo? Então, isso é importante a gente pensar, porque principalmente nessa época que nós estamos vivendo, muitos estudantes nos confrontam, né, no bom sentido. Mas você acredita na fé ou acredita na explicação científica?
Você pode acreditar nos dois, porque eles não são conhecimentos antagônicos, eles são dois tipos diferentes de conhecimento, certo? Tem o conhecimento artístico, né, que é um conhecimento subjetivo, simbólico, ele está baseado na sensibilidade, na emoção, ele busca trazer sentimentos, né, aflorar os nossos sentimentos, a apreciação estética. E ele permite interpretações diferentes por cada pessoa. Quando eu olho uma obra de arte, pode ser uma escultura, uma pintura, uma literatura, eu vou me comportar de um jeito e vou interpretar de um jeito, de acordo com as relações que eu estabeleço no ambiente onde eu vivo. E outras pessoas vão interpretar de outras formas. Muitas vezes, né, dentro desse conhecimento artístico, a gente assiste lá um filme, uma série, e a gente acha assim muito legal, e a gente interpreta e relaciona com a vida ou com o ambiente que nós vivemos, e de repente a gente indica para uma pessoa, né? A pessoa fala, mas você me indicou aquele filme. Por quê? Porque é um conhecimento que vem da nossa sensibilidade, certo? E por isso que a gente vai interpretar de formas diferenciadas, né? Não vão ser as mesmas percepções que as pessoas vão ter daquele determinado conhecimento artístico. Daí aqui nós temos, né, algumas interpretações, né, do conhecimento. Então, aqui o conhecimento religioso, aqui o conhecimento filosófico, né, que é o mito da caverna, e aqui a gente tem um exemplo, né, do conhecimento artístico. Por exemplo, quando nós vemos essa obra aqui, O Grito, nós podemos ter diferentes sensações, tá? Porque vai depender do nosso olhar e da nossa interpretação para essa determinada obra, certo? No entanto, a gente veio aqui para falar também, né? Embora a gente venha distinguir aí os diferentes tipos de conhecimento, a nossa proposta, o nosso estudo mais aprofundado vai ser a partir do conhecimento da ciência. Nós estamos numa universidade, né? A função da universidade é a produção do conhecimento científico, e aí nós precisamos entender, dentro da nossa área, como que nós vamos realizar essa produção de conhecimento científico. Então, gente, o método científico moderno, né? Ele vai surgir principalmente com as observações do Galileu, lá no século XVII, onde ele vai traçar as bases do que a gente vai chamar depois, né, de positivismo, lá com Augusto Comte, para trabalhar as questões, né, da ciência moderna. Mas o Galileu, ele já fazia algumas ideias, assim, do que era uma produção científica na época. Então, para ele, a gente precisava observar um determinado fenômeno, né? Aí a gente precisava realizar experimentações para comprovar essa nossa observação e, preferencialmente, todo o conhecimento oriundo dessa observação e dessa experimentação, ele tinha que ser expresso em fórmulas matemáticas para se transformar em leis, em teorias, né? E isso vai ficar muito arraigado, tá? Depois nas nossas sociedades, a expressão, né, de quantidade, de fórmulas para expressar um conhecimento científico, embora hoje a gente saiba que existem diferentes formas da gente estar tanto coletando dados como expressando as nossas evidências de conhecimento científico. E essas ideias do Galileu, elas viraram base das chamadas ciências naturais. E daí o grande perigo foi justamente que lá no século XIX, né, com bases bastante positivistas, a gente começa a querer usar a base de formação do conhecimento científico das ciências naturais para realizar a produção de conhecimento dentro das ciências humanas. E aí nós vamos começar a ter alguns embates, porque a forma de produzir conhecimento nas áreas das ciências naturais é diferente da forma da produção do conhecimento dentro das áreas de ciências humanas, tá? E aí surge, né,
dessas ideias, principalmente aí do Galileu e depois mais tarde, dentro das questões do positivismo, o chamado método científico. Quem nunca, né, lá na escola básica, aprendeu sobre os processos, as etapas do processo científico, ou o método científico, né? Parecia assim que o método científico assim é até uma santidade, aonde seguindo exatamente as etapas desse método científico, você vai chegar, né, à conclusão aí ou não de um determinado conhecimento. Hoje a gente sabe que fora as etapas que nós temos aqui do método científico, nós temos outros métodos de busca e de produção do conhecimento. Então, o segundo método científico, né, de produção do conhecimento científico, a gente observa um problema, a gente observa uma realidade, a gente elabora um problema, a gente faz hipóteses sobre esse problema, experimenta ou coleta dados, né? Analisa e realiza um processo de conclusão. E esse conhecimento produzido pela ciência, ele tem uma sistematização, certo? Seguindo essas etapas aqui. Vocês começaram no sábado agora que passou a realizar algumas dessas etapas do processo científico. Vocês foram do dia 4 até o dia 12 nas escolas observar, né, a realidade, e na observação dessa realidade, a partir das conversas, das entrevistas, de questionários, vocês identificaram problemas. Com base nesse problema, a gente vai estar trabalhando nas próximas etapas de elaboração de um projeto que nos ajudem a melhorar a sanar esse problema ou a melhorar as condições para que esse problema seja amenizado dentro do processo científico, certo? Então, gente, no século XIX, né, a gente vai ter o positivismo muito forte na ciência. Que bom se fosse só lá no século XIX, né? Porque essa força ela se estende até hoje, né? No século XXI, nós estamos no primeiro quarto do século XXI, e algumas áreas têm fortes tendências positivistas na produção da ciência. Tu pode pegar, por exemplo, países como os Estados Unidos, ainda eles desenvolvem uma ciência, mesmo dentro das humanidades, de cunho fortemente positivista. Então, na ciência positivista, o conhecimento ele deve ser real, útil, certo e preciso. Então, essa é a característica da ciência positivista. E ela vai ter, né, esse pensamento positivista de ciência, ele vai ter fortes influências já lá dos métodos utilizados pelo Galileu de realização de produção de conhecimento, onde tinha que observar, experimentar e transformar aquilo dentro de uma ideia matemática, tá? E para refletir justamente sobre essa ideia aqui das etapas do processo científico, né? Nós fomos tendo ao longo da produção aí do conhecimento científico dentro do século XIX, século XX, a epistemologia básica da ciência. Essa epistemologia, ela estuda a origem e a validade do conhecimento científico. Tipo, como que nós sabemos que sabemos? Tá? Será que o que nós sabemos é realmente o que será válido pelas próximas décadas, pelos próximos séculos? Como isso será transformado? E aí, esses epistemólogos, eles fazem uma reflexão crítica, né, sobre esses métodos e paradigmas da ciência. Paradigma é um modelo. E nas diferentes sociedades e nos diferentes períodos históricos, nós vamos ter paradigmas de produção do conhecimento científico. Então, nós vamos ter, né, aqui, primeira coisa, os paradigmas científicos do Kuhn. Então, para ele, paradigma, né, é um conjunto de crenças e métodos aceitos naquela época. Então, é um modelo, tá? E para o Kuhn, esses paradigmas, eles vão se modificando ao longo dos tempos pelo que ele chama de revoluções científicas. Então, não é apenas um conhecimento a mais que vai transformar, né,
esse paradigma. Eu preciso de um conjunto de conhecimentos que modifiquem esse paradigma. E aí, não significa que esse paradigma morreu, mas um outro paradigma vem e substitui ele. Então, eu fiz alguns exemplos aqui, porque eu acho essa parte de epistemologia e do conhecimento científico, assim, pesada, né? Mas para que fique mais tranquilo para vocês entenderem como que esse conhecimento ele se transforma ao longo dos tempos, né? Então, vamos pensar aqui, ó. A gente tinha o paradigma do Newton, né? Então, para o Newton, o universo seguia a lei da gravitação universal, tá? E era a principal lente para a gente entender o universo. Então, era o universo newtoniano, né? As órbitas, né, dos planetas, como se comportava o universo, era explicado pelo Newton, inclusive com várias questões, né, matemáticas para explicar a organização do universo. Aí, quando o paradigma está bem estabelecido, segundo o Kuhn, não significa que ele é para sempre, porque vem crises. E essas crises vêm da própria produção de novos conhecimentos científicos, certo? Então, a crise no paradigma do Newton foi a falha dele em explicar a órbita de Mercúrio, por exemplo, tá? Por que ocorria, né, essa curvatura dentro dessa órbita. E aí, essa crise vai trazer uma ideia do Einstein que vai explicar a curvatura do espaço causada pela massa do Sol, tá? E aí o Einstein ele vai conseguir trazer, né, exemplos da teoria da relatividade, e a teoria da relatividade vai se transformar em um novo paradigma, que é a teoria da relatividade geral, que vem para substituir toda a teoria newtoniana, não, mas alguns aspectos da teoria newtoniana que não davam conta de explicar essas crises, certo? Então, eu tenho um paradigma científico, eu tenho uma crise nesse paradigma, que é explicado por uma nova forma científica de ver o mundo e a construção de novos paradigmas. Então, o Kuhn ele vai dizer que a gente vai trabalhando aí, né, de paradigma em paradigma, na produção do conhecimento científico, tá? Já o Popper, ele vai trabalhar com a questão da falseabilidade. Então, para ele, o critério de cientificidade é a possibilidade que eu tenho de refutar um conhecimento científico. Então, todas as teorias, quando postas para nós, dentro das possibilidades da construção do conhecimento científico, elas têm que ter a possibilidade de ser testáveis e rejeitáveis também. Se não existir essa possibilidade, ela não se caracteriza como uma teoria científica. Aí eu fiz de volta aqui mais um esqueminha, né, para vocês compreenderem o pensamento do Popper, né? Então, vamos colocar aqui. Existia uma teoria científica, por exemplo, onde todos os cisnes são brancos, tá? E da onde vinha esse conhecimento? Vinha da observação dos europeus, que só viam cisnes brancos. Então, todos os cisnes são os brancos, tá? Para eu ter certeza que todos os cisnes são brancos, eu tenho que conhecer todos os cisnes do mundo, certo? Eu tenho que ter a capacidade de dizer assim, não, será que essa teoria realmente ela é verdadeira? Ah, ou não é? E aí, a partir de novas observações, eu posso ver que essa teoria ela pode ser refutada. Por quê? Porque eu consigo encontrar cisnes negros na Austrália. Então, a partir do momento que eu observo os cisnes negros na Austrália, eu vou ter o fim da teoria de que todos os cisnes são brancos. Então, nenhuma teoria ela vai ser absolutamente verdadeira, tá? Por quê? Porque eu posso ter novas evidências, novos dados que vão contribuir para refutar ou para fortalecer uma determinada teoria. Daí o Lakatos,
ele trabalha com a ideia de que quando a gente faz pesquisa, geralmente a gente tem um núcleo duro de pesquisa que é protegido, tá? E essas hipóteses auxiliares, elas vão ajudando a manter um determinado programa de pesquisa, certo? Mas pode ser que, dependendo desse núcleo duro, ocorram algumas rupturas e se formem novos núcleos e novos programas de pesquisa em determinados locais. Vamos pensar assim. O programa de pesquisa do Copérnico, tá? Então, quando a gente fala em programa de pesquisa, é uma ideia muito boa, muito bem consolidada ao longo dos tempos. Então, geralmente, nos programas de pesquisa, defendidos aqui pelo Lakatos, a gente tem um núcleo duro, né? E esse núcleo duro, por mais que ele pense em hipóteses acessórias, ele tem muita firmeza naquilo que ele está pensando. Então, pensa aqui. O Sol é o centro do sistema solar e os planetas o orbitam. Essa aqui é a questão do programa de pesquisa, né? Do Copérnico. O problema, os observadores não conseguiam observar a paralaxe estelar. Hipótese auxiliar para resolver esse problema. As estrelas estão muito distantes para se observar o movimento. Então, conclusão, essa hipótese auxiliar, ela não vai acabar com o núcleo duro da pesquisa, tá? Ela vai manter o núcleo duro da pesquisa, mas ela vai ajudar a manter a teoria e o programa de pesquisa consequentemente, tá? E aí a gente tem Feyerabend, né, com anarquismo metodológico, e eu acho muito interessante que ele coloca que não existe um método científico único, como aquele lá ele observa, problema, hipótese, não. Existem vários tipos, né, de método científico, porque a ciência ela é plural, ela é criativa, ela é aberta, tá? Então, por exemplo, a ideia de que a Terra se move. O Galileu, ele não tinha provas de que a Terra se movia, e ele fazia observações do movimento da Terra a olho nu, tá? E aí, ele fez um desafio a essas regras. Ele usou combinação não só de experimentação, mas também retóricos para convencer, né, sobre o movimento da Terra. E ele não tinha bons telescópios também que pudessem observar o movimento da Terra. Mas o Galileu, ele tinha uma capacidade muito grande de observar, desenhar e registrar e realizar uma propaganda intensa da sua produção. E isso mantinha a ideia de uma ciência plural, criativa, produzida pelo Galileu, certo? Então, gente, quando nós pensamos em conhecimento científico, nós temos que pensar também nessas diferentes formas de realizar a produção do conhecimento científico. E daquela problematização lá inicial que eu coloquei, os conhecimentos científicos, eles também se modificam ao longo dos tempos, e eles não são sinal de conhecimento único e que não pode ser questionado, muito pelo contrário. Quanto mais perguntas nós fazemos a um conhecimento científico, mais avanços nós podemos ter em relação a ele, tá? E aí, toda essa produção de conhecimento, né, embasada nas ciências naturais, tentou se transferir para a produção de conhecimento das ciências humanas. Só que os objetos de conhecimento das ciências naturais são uns e das ciências humanas são outras. E aí a gente vai ter uma diferença, né? As ciências naturais trabalham com um objeto externo que é verificável. As ciências humanas trabalham com uma sociedade que tem uma cultura, que tem uma subjetividade. Mesmo nós, como pesquisadores, quando nós vamos estar dentro de um local observando, pesquisando,
nós não vamos ser isentos do local onde nós estamos, porque nós fazemos parte daquela cultura e daquela sociedade. E por isso que, como pesquisadores na área de ensino, nós precisamos ter objetos próprios, né? Métodos próprios de investigações científicas nas áreas de ciências humanas, certo? Então, nós estamos dentro das licenciaturas nas áreas de pesquisas das ciências humanas e mais especificamente dentro da área de ensino. E por isso que nós vamos precisar de uma interdisciplinaridade dentro das nossas pesquisas em ciências humanas. Por quê? Porque os nossos problemas em ciências humanas, eles são complexos e eles vão exigir múltiplos olhares. Vamos pensar quando vocês fizeram aquela primeira observação lá dentro lá nas escolas, né? As escolas ainda não têm o pensamento computacional na maioria delas. As que têm estão iniciando, né? Geralmente as propostas precisam ser realizadas de forma desplugada para atender a realidade. Então, vejam, a gente está em um estado que tem 399 municípios. Nós somos 13 polos aqui em 13 municípios diferentes. Nós temos uma complexidade para olhar já e entender o pensamento computacional dentro das nossas escolas. Por isso que as nossas pesquisas, para resolver esses problemas complexos, que são os problemas do ensino, eles precisam de muitos olhos da ciência. Não vai ser uma única área da ciência que vai resolver todos esses problemas. Por isso que nós temos que integrar o maior número possível de áreas dentro das nossas pesquisas na escola, certo? Então, por exemplo, a biotecnologia, o meio ambiente, a própria hoje inteligência artificial, elas não podem ser vistas só pelo olhar das ciências da natureza ou só pelo olhar das ciências humanas. Muito pelo contrário, essas ciências elas precisam estabelecer pontes, diálogo, comunicação, para que consigam encontrar caminhos para a resolução desses determinados problemas, certo? E aí, gente, a ciência, então, nem tudo que é comprovado cientificamente, né, é bom, tá? Vai ser, assim, a salvação da humanidade. Por quê? Porque a ciência, ela não é neutra, né? Ela atende interesses. E hoje, se nós formos pensar, nós estamos dentro de um modo de produção capitalista. Então, a ciência atual, ela atende o modo produtivista do capitalismo de produção do conhecimento, tá? E, mas o cientista tem que ser neutro. Ele não é, porque ele faz parte de uma sociedade, certo? E ele é influenciado principalmente pelo contexto histórico e pelo contexto político da sociedade onde ele está. Então, por mais que ele busque essa neutralidade na produção do conhecimento, ele é um ser histórico, social e político, tá? Então, ele vai ter, sim, a sua subjetividade na hora de analisar dados, de trazer evidências nas pesquisas em ciências humanas. E a produção científica, ela não pode se universalizar. Eu descobri aqui um método de ensino e agora, então, esse método de ensino vai ser bom para todas as escolas do Brasil. Não significa que a produção desse conhecimento na minha realidade, que tem um contexto, que tem uma vivência cultural e trabalha com determinados indivíduos, terá o mesmo efeito para outros indivíduos, certo? Então, quando o professor está analisando a realidade dele, como que ele pode modificar aquela realidade, mas não significa que se ele modificou aquela realidade, ele vai dar conta de todas as realidades que estão por ali, tá? Ele vai ter uma aproximação científica de modificação dessa realidade, tá? E por que a gente precisa trabalhar a questão da ciência, né?
na educação. A educação científica, gente, é muito importante para a nossa base cidadã. As pessoas precisam entender, né, e isso faz parte do nosso papel de professores, o que é ciência, mas também como se produz a ciência, como se divulga, como se validam os conhecimentos científicos, e que todos esses conhecimentos eles têm uma provisoriedade, tá? E eles podem se modificar ao longo dos tempos. E que a ciência não é mocinha nem vilã, que a mesma ciência ela pode ter esses dois comportamentos, certo? E a gente precisa desenvolver lá nas nossas crianças e nos nossos adolescentes da escola básica esse pensamento investigativo. Eles precisam aprender como se faz ciência desde as séries iniciais. Eu digo que desde a educação infantil. Então, aquelas observações dos nossos estudantes que geram perguntas, talvez o nosso grande erro seja já responder as perguntas com os nossos olhos e não incentivar com que os nossos estudantes, a partir das suas perguntas, vão à busca, à investigação para responder, tá? E quando nós fazemos com que o nosso aluno entenda o que é ciência, como se produz ciência, a importância da ciência, nós vamos estar realizando um processo que a gente chama de alfabetização científica, né? E ela é um direito, assim como a alfabetização na matemática, na língua portuguesa, alfabetizar em ciência é um direito do nosso aluno, tá? Se é um direito do nosso aluno, é um dever, como professores, pensar nessa alfabetização científica, porque nós precisamos, mais do que nunca, de pessoas alfabetizadas na ciência, para que a gente não viva, né, essas questões que a gente viveu aí, por exemplo, de movimento terra plana, que mais? Vacina, movimento anti-vacina, entre outros aí que a gente pode enumerar e ficaríamos a noite aqui enumerando, né, essas questões, certo? E a ciência, gente, ela promove desenvolvimento social, né, porque ela traz avanços tecnológicos e médicos, reduz desigualdades e também traz inovação social. Então, por isso que nós estamos aí constantemente pesquisando. Tá. Se a ciência é tão importante, o professor, ele é uma pessoa que faz ciência? Quando a gente pensa, muitas vezes, né, a ideia do professor dentro das nossas escolas é a ideia da pessoa que chega lá na escola, dá as suas aulas e vai embora, tá? E o que é esse professor pesquisador? Esse professor pesquisador é alguém que não se conforma com a realidade onde está, mas que sempre dentro da realidade onde está, faz perguntas, tá? E essas perguntas, geralmente, são realizadas porque ele tem um grande desejo de transformar a realidade. Então, ele observa a realidade, ele questiona essa realidade, ele traz instrumentos para melhorar essa realidade e depois ele reflete sobre essa realidade a partir das suas pesquisas. Então, o professor pesquisador é um profissional reflexivo e investigativo, tá? E ele não vai lá na escola só para ensinar, blá, 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 blá. Ele também vai na escola para refletir sobre a sua prática enquanto professor, certo? Então, por exemplo, quando vocês já estão agindo como professores pesquisadores, né? Professores e professoras, pesquisadores, pesquisadoras, quando vocês foram até a escola, ou quem já está na escola já observou, né? Ou está nas secretarias de educação, a própria prática do chamado pensamento computacional. Vocês já dialogaram sobre isso e vocês fizeram, na aula do sábado, dia 13, uma reflexão, tá? Então, vocês estão fazendo alguns ensaios aí das ideias do professor pesquisador.
Aqui na turma eu também sei que tem gente que já está fazendo a graduação e está fazendo o mestrado na área de ensino e que também está realizando essa prática de professor pesquisador. Eu já coloco uma questão que nós, professores, precisamos melhorar nessa prática de professor pesquisador. Então, nós temos 2 teóricos, assim, que trabalham muito com essa ideia do professor pesquisador, né? O Stenhouse, né? Que ele vai colocar que um professor, um bom professor, ele investiga a sua própria prática, tá? E ele faz pesquisa educacional a partir da prática que ele executa lá nas suas salas de aula. E aí, esse professor pesquisador, ele transforma a pesquisa não num objeto que vai ficar guardado lá nos repositórios das universidades, lá na biblioteca, mas ele transforma a pesquisa dele numa ação. E essa ação vai ser realizada em pesquisas realizadas dentro da sala de aula, não para os alunos, mas com os alunos, com os estudantes, cujo objetivo é melhorar a prática dele e do ensino aonde ele está inserido. E por isso ele faz um ciclo de investigação. Então, ele elabora uma determinada atividade, né? Ele primeiro observa que os alunos não estão aprendendo bem noções do mundo digital, né? Eles estão perdidos, eles não sabem diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa, em virtude de tantas informações que tem aí no mundo digital. Preocupado com isso, o professor elabora uma intervenção, né? E nessa intervenção, ele busca reflexões sobre esse mundo digital. E ele coleta esses dados lá junto com os alunos. Depois que ele faz essa coleta, durante e depois que ele faz essas coletas, ele vai verificar se aquela prática dele para melhorar a relação dos estudantes com o mundo digital melhorou ou não. E aí ele vai refletir, ele vai trazer teoria para fazer essa reflexão na produção de um novo conhecimento local, tá? E que melhoram as práticas desse professor em sala de aula. E aí, gente, um outro pesquisador que a gente tem, né, que trabalha com essa ideia do professor pesquisador, é o professor Schoen, né? Ele diz que o professor, ele é um prático reflexivo, porque ele está na prática, ele reflete sobre essa prática, ele busca amparo da teoria para fazer a reflexão prática do seu trabalho. Então, ele é um professor que faz reflexão na ação, né? Quantas vezes a gente está dando aula e aí surge uma ideia assim, nossa, meus alunos fizeram essa pergunta, eu podia desenvolver uma atividade, uma sequência didática para dar conta desse questionamento, ou meus alunos apresentaram uma dificuldade, eu poderia fazer tal coisa para sanar essa dificuldade. E aí a gente reflete sobre isso, a gente busca uma ação, amparado, claro, em trabalhos que já foram realizados, e desenvolve essa ação e a gente vê resultados. Por quê? Porque a gente está fazendo esse processo de reflexão na ação, tá? Então, a reflexão na ação, o professor pensa e se ajusta durante a aula. Ele vai mudar sobre a sua aula, vai mudar as metodologias, as formas de avaliação. Então, ele improvisa, ele toma decisões rápidas em sala de aula. Agora, a reflexão sobre a ação é o que nos faz professores pesquisadores, porque nós vamos analisar a nossa prática após a aula, revisando, remodelando e reorganizando. E aí, aqui, né, eu faço uma forte crítica à questão como as tecnologias foram para dentro da sala de aula, né? Elas foram colocadas
nas salas de aula da educação básica, principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio aqui do nosso estado, de uma forma sem pesquisa. A gente colocou lá para os alunos e professores fazerem, mas a gente não usou, digamos, turmas piloto, escolas piloto, para inserir, digamos, um aplicativo de produção de texto, digamos, né, que é as plataformas de redação, né? A gente não foi lá e verificou, por exemplo, numa turma piloto, numa escola piloto, se realmente a produção de redação numa plataforma é mais efetiva do que eu pegar aqui meu caderno e escrever uma redação de 30 linhas. A gente simplesmente, né, eu coloco, né, os gestores colocaram a plataforma afirmando, não, produzir a redação na plataforma é mais eficiente que no caderno. Mas qual foi a ação e a reflexão para, a posteriori, depois das turmas piloto, eu implantar em todo o estado do Paraná? Isso não foi realizado. E pior, não foi realizado por quem está dentro da sala de aula, que são os professores, digamos aqui, né, nesse caso da língua portuguesa, que poderiam fazer essa ação e reflexão para chegar em dados e evidências de que ou a plataforma é melhor ou continuar escrevendo no caderno, na folha, é melhor. Mas a gente precisa investigar, porque senão a gente leva ações sem reflexão. E essas ações sem reflexão, elas podem durar um curto período de tempo e, inclusive, trazer estragos para a prática e para os avanços do processo de ensino-aprendizagem. E por que é importante a gente ser professor pesquisador? Ter essa ideia da formação de professor pesquisador? Porque isso nos dá um empoderamento profissional. Nós não estamos repetindo ações, nós estamos realizando ações que são fundamentadas dentro do nosso espaço educativo. Nós conseguimos aprimorar a educação, porque aí nós vamos ver o que é bom, o que funciona, a partir das nossas reflexões embasadas na teoria, obviamente, e aquilo que realmente não dá certo, tá? Tem algum estudo no estado do Paraná que mostre que aquele livro das metodologias ativas é o Lemove, né? É isso mesmo? É o melhor livro de metodologias ativas para ser aplicado dentro das escolas do Paraná? E quantos professores já não organizaram outras metodologias ativas muito melhores que poderiam já estar aprimorando a educação do Paraná e com base em produção de conhecimento científico, certo? E também essa ideia de professor pesquisador faz o desenvolvimento de comunidades de prática, porque a gente pode colaborar com a produção do nosso conhecimento com outros professores, e outros professores podem colaborar na produção do nosso conhecimento também. E ele não vira um conhecimento de um único professor, de um único cientista, mas de uma comunidade, né, de aprendizagem. Nós temos chão ainda para andar, para caminhar, né, para chegar nessa maturidade aí de produção de comunidades de prática. Mas já temos algumas, tá? Alguns professores em formação dentro dos municípios, por exemplo, já têm usado essas comunidades de prática. Ao invés da Secretaria de Educação levar o que o professor tem que fazer, a Secretaria dialoga com esses professores numa ideia de comunidade de prática e juntos eles elaboram a proposta de currículo, de plano de aulas para uma determinada disciplina, por exemplo, certo? Então, gente, produzir ciência é muito legal, tá? Mas a gente tem que desmistificar várias ideias do que é a ciência, do que é o cientista e como nós somos professores cientistas, como que nós somos professores pesquisadores. Aí, né, para provocar para vocês depois da aula poderem assistir um pouquinho, quem nunca viu, eu coloquei aqui são vídeos curtinhos de 1 minuto e meio do TikTok, né, que se chama Nunca Vi uma Cientista,
né? E ele é escrito bem assim, nunca vi uma cientista. Se hoje nós chegarmos para os nossos alunos, né, e perguntarmos assim, você conhece um cientista, uma cientista? Provavelmente a maioria deles vão dizer que não, porque ainda eles têm um estereótipo do que é ciência e do que é o cientista, tá? E essas meninas aqui, nunca vi uma cientista, elas vão trazer justamente aquela ideia que eu coloquei lá na problematização do cientificamente comprovado, né? E ao final de cada mês, elas pegam, né, os surtos da ciência, elas chamam de surtos da ciência, que são coisas que se propagam, principalmente por causa hoje das mídias digitais, como uma verdade absoluta. Delas classificam quais foram os top surtos, né? Qual foi o quinto top surto, que foi o mais difundido e visualizado, até chegar no primeiro. E elas vão trazendo desmistificações desse conhecimento a partir da ciência. E muito legal, porque muitas vezes nesses top surtos, as pessoas utilizam a ideia para justificar que é um conhecimento válido, usando instituições científicas de renome, tá? E fazendo leituras equivocadas para justificar um conhecimento que não tem nada a ver de científico. Então, vale a pena acompanhar aí, a gente aprende bastante coisa sobre ciência com essas meninas aqui, tá? E aí eu coloquei, né, uma reflexão aqui, vocês não precisam responder agora, mas depois eu vou colocar os slides, vocês podem pensar. A professora Ana, de uma turma de 3º ano, aplicou um projeto de pensamento computacional usando atividades desplugadas, como a criação de algoritmos para preparar um sanduíche. Sua intenção era desenvolver a lógica e a capacidade de decompor problemas nos alunos. Agora, a Ana quer refletir sobre os resultados, avaliando se os estudantes realmente compreenderam os conceitos chaves, como sequenciamento e repetição, ou se apenas seguiram as instruções dela, sem nenhuma compreensão mais profunda e lógica, né? Com base nas ações e na intenção de Ana, como que ela pode agir dentro da perspectiva de uma professora pesquisadora para investigar a profundidade da aprendizagem dos seus alunos e ajustar a sua prática futura, certo? E essas aqui são as principais referências, né, que eu usei na elaboração dessa aula de hoje, certo, gente? Agora vamos conversar, né? Deixa eu aqui e voltar para vocês. Interrompi. Perguntas, comentários? César, fique à vontade. Boa noite, professora. Sobre o arquivo da pesquisa, é com a senhora ou é com o professor Danisley? Qual arquivo, César? Deixa eu... Só um pouquinho, deixa eu achar aqui também. Que nós recebemos, né, o quadro de análise dos artigos, né, a atividade 1, que é dessa semana. Ah, esse quadro vocês já fizeram lá no Polo, né? Sim, estamos ainda ajustando ele, né? Mas eu tenho duas dúvidas nele. A professora pode responder? Se eu não souber, eu tenho aqui meus colegas que me ajudam, o Mário, o Danisley, César, pode ficar à vontade. Okay. Então, professora, ali foi feita a tabela, né? Tem que preencher ela com cinco artigos ou pode ser menos? 5. 5, beleza. 3 a 5. Sim, pode falar, professor, desculpa. Isso, 3 a 5, César. Tá, ok. E ali, naquela coluna que tem lá, proposta de pensamento computacional, é o que o artigo indicou ou o que a gente vai indicar? É o que o artigo indicou, César. Porque vocês foram beleza. fazer um levantamento na literatura, do que já existe sobre o problema que vocês estão investigando. Entendi. Certo? E daí, a observação da equipe, daí é o que nós pretendemos. Isso, a compreensão de vocês. É o agir como professor reflexivo, César. Pensar sobre aquilo, refletir, linkar com aquilo que vocês viram lá dentro da escola. Isso realmente foi um problema levantado numa das escolas, não precisa pôr o nome, onde os professores, tal, sabe, fazer esse link entre o que vocês observaram e o que está dentro da literatura científica.
E também pode ser a possível proposta de prática para a oficina, certo? Também, há uma observação, vai ser, ó, esse aqui é um problema interessante para a gente refletir e agir dentro da oficina. Tá? Tá ok. Obrigado. Porque, César, quando a gente falou ali um pouquinho do professor pesquisador, né? Como licenciandos, vocês estão fazendo esse papel de observar, né? Agora de refletir, de agir na oficina, produzindo oficina, mas pós-oficina, vocês vão poder fazer o papel de refletir novamente sobre a ação de vocês. Porque esse ciclo de professor pesquisador é um ciclo de ação e reflexão, ele não termina, porque a gente sempre pode estar melhorando as práticas a partir desse processo. Sim, entendi. Tá bom? Obrigado, prof. De nada, imagina, César. Newton? Oi, professora, boa noite. Boa noite, Newton. Tudo bem? Eu tenho uma perguntinha bem rápida, inclusive a partir dessa tua resposta para a pergunta do César, porque no nosso grupo nós fizemos o levantamento, né, dos problemas a partir da observação nas escolas e já elencamos ali as nossas palavras-chave para preencher a planilha e elaboramos um protocolo de pesquisa para recolher os artigos, né? E aí, a partir desse protocolo, nós levantamos 12 artigos que foram bem pertinentes para a temática que a gente quer trabalhar. Só que aí a senhora comentou ali de um limite de 3 a 5, então a gente vai ter que fazer um corte desses 12 ou não tem problema os 12 constarem na planilha? Você pode prolongar o trabalho, Newton, não tem problema nenhum. Sabe por que também é interessante manter esses 12? Você pode, por exemplo, escolher alguns deles para fazer essa primeira parte, que é o trabalho da atividade 1, e guardar esses 12 artigos, porque esses 12 artigos vão ajudar o grupo a fazer a leitura para fazer a fundamentação do trabalho da oficina de vocês. Não, perfeito. É que justamente assim, como a gente elaborou um protocolo de pesquisa em uma plataforma, né, os artigos levantados, possivelmente, pelo que eu vi assim dos títulos e dos resumos, vão contribuir bastante com o desenvolvimento da referência, do arcabouço teórico, né? Legal. Então, e Newton? Não seria bom fazer um corte ali para atender esse número de 3 a 5, porque realmente não precisa. Vão ajudar bastante. E depois, Newton, vocês podem aproveitar esse levantamento que vocês fizeram, se vocês, enquanto equipe, tiverem gás aí, trabalhar depois na produção, de repente, de um texto teórico, né? Não, exato, acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Tranquilo. Então tá, muito obrigado. Mas não tem problema nenhum, fiquem bem à vontade, vai fundamentar bem. Foi uma indicação, né, Elaine? De 3 a 5 é uma indicação, é para um, como é que eu vou dizer, um start. Isso, e também por causa do tempo que tinha no polo, né, Mário? Para vocês poderem analisar essa quantia. Danisley, fique à vontade. Não, só complementar, Elaine, conforme o trabalho vai amadurecendo também, vai se ajustando, é claro que o levantamento não vai parar, né? Não é só esse levantamento inicial. E também lembrar que os artigos, eles limitam, né, a pesquisa realizada, né? Então, às vezes, o artigo é o relato de uma experiência lá, mesmo que fosse de uma oficina ou a produção de um outro material. Mas ele limita, né? O relato ele é limitado. Então, vale também vocês utilizarem o próprio artigo, conhecer o artigo, quem são os autores, de onde é que veio, etc., e procurar mais materiais. Né? Você entra no Educaps, por exemplo, lá você vai ter outros tipos de materiais que não são os artigos, e que podem ajudar na constituição das oficinas de vocês mais adiante. Então, os artigos são materiais base. Considerem isso. Sidmar, fique à vontade. Não só, inclusive a BDTD também, né, Dansley, pode estar ajudando em várias informações, a própria Cielo, outras coisas ali nessa pesquisa. Só isso. É isso mesmo, gente. Então, vocês têm aí bastante coisa para ler, né? Claro que a gente não vai dar conta, mas a gente vai fazendo recortes. Acho interessante, Newton, vocês pensarem também nessa ideia, né?
Newton, quando você colocou isso, você está fazendo uma produção da ciência, você está usando aqui o que eu acabei de falar, que é um método, né? Você já está organizando os teus artigos, como que você fez a busca, como você chegou nesse resultado de 12 artigos. Então, quando a gente faz uma revisão bibliográfica, né, a gente está fazendo ciência. Sim. Inclusive, eu anotei ali os nossos critérios de inclusão e exclusão, porque isso, se necessário, a gente vai colocar como que foi feito esse protocolo de pesquisa para obter esses trabalhos, que, pelo que eu vi, assim, eu ainda não li, nós não lemos todos ainda, né, mas estamos fazendo aí toda durante essa semana, mas pelo que eu vi, como nós já elencamos a temática que nós queremos trabalhar lá na oficina, a partir do problema que nós observamos nas escolas, né, esses trabalhos justamente trazem mais ou menos isso que o professor Danisley comentou, essas experiências anteriores com temáticas dentro do Fundamental 1, no nosso caso vai ser a robótica, que a gente vai propor uma oficina com os professores, né, e, enfim, eu acho que todo esse protocolo é bem importante e, claro, se alinha muito bem com isso que a senhora comentou hoje ao longo da aula, né, o protocolo de pesquisa, né. E Newton, eu falei que ia falar uma coisinha, Danisley, eu já termino, eu sou bem daquela que se vou indo aqui, né? Sabe, Newton, o grande problema nosso como professor, que a gente age muitas vezes como professor pesquisador. A gente faz coisas lindas, maravilhosas na nossa sala de aula, e o nosso grande defeito, Newton, sabe qual que é? A gente não registra, né? A gente não registra. Vamos pegar assim uma pessoa que trabalha lá no laboratório, trabalhando com ciências, na área das ciências da natureza. Ela está lá no laboratório de bioquímica, ela vai registrar passo por passo do que ela está fazendo, como que ela organizou, como que ela fez, os resultados. Nós fazemos coisas lindas dentro das nossas salas de aula, e nós temos o defeito de não registrar as nossas ações de sala de aula, que são pesquisas feitas por nós como professores pesquisadores, e de refletir mesmo sobre o que nós desenvolvemos em sala de aula. Então, é importante a gente adotar, né, esses protocolos, essas metodologias dentro da nossa prática de professor, sem dúvida alguma. Exatamente, professora. Eu como já tenho mestrado, né, eu, assim como a senhora, o professor Danisley, a gente passou por esse processo, né, do registro, então a gente acaba se habituando a registrar, a fazer esses protocolos, enfim, comparar as referências, trazer muitas referências, e aí vincular os nossos resultados com as referências apresentadas, né, então a gente traz essa nossa experiência prévia, né, para dentro dos grupos, né, desse trabalho. Que bom. É um hábito, né? O hábito que a senhora conhece, né? A gente vai registrando e vai fazendo, então. Isso. E que a gente precisa desenvolver, né? Porque é um hábito mesmo, né? Danisley, passo para você agora. Eu acho que eles fazem um intervalinho agora, né, Mário? De 15 minutinhos. Voltamos 20, 30. Sim, deixa eu... Samuel quer dar um recado? Você vai dar o recado, Samuel? Então não precisa eu... Fica à vontade, professor. Não, qualquer um de nós. O Samuel e eu, nós vamos dar um recado junto para todo mundo. Pessoal, a gente está desenvolvendo um trabalho extensionista sobre inteligência artificial. A inteligência artificial na educação, que será lá em Foz do Iguaçu. É um trabalho muito interessante, está aberto as inscrições, olha aí o Samuel já compartilhando com a gente. Então, esse evento, só que o engajamento dos nossos alunos está muito baixo, pessoal. Então, por favor, se vocês puderem, porque vocês podem fazer, pode participar online, sim, Cristal. Vão ter momentos que vão participar online e vai ter certificado para essa participação, tá? É muito interessante. Eu vou colocar aqui, só um pouquinho. Coloquei aqui o endereço, pessoal. Está aqui o endereço para vocês entrarem lá, vai ter como vocês se matricularem e tudo. Beleza? Fala, Carla. Eu fui tentar me inscrever e a oficina já está esgotada. Vixe, que bom. Então, queria me engajar, mas está esgotado já. É limitado? Foi limitado as vagas? Aí é com o Samuel, o Samuel que está vendo aí. Carla,
eu acabei de olhar aqui as inscrições, a gente tem 100 vagas e ainda tem uma vaga, ao todo eram 100 vagas, né? E a gente ainda tem a vaga disponível, né? Se quer depois entrar em contato comigo, eu vou tentar de novo, então, eu tentei fazer essa semana, faz uns 2 dias, assim, aí justamente o que me interessava mais, que era a oficina no sábado, já estava esgotado. Mas vou tentar de novo. Obrigada. Eu fiz hoje à tarde, deu tudo certo, viu? É que você, online, inscrição você online. é um santinho. Não, mas deu tudo certo, só para avisar aí, deu tudo certo. Tranquilo, obrigado. Então, pessoal, é uma oportunidade muito grande, um trabalho muito hercúleo, como o nosso coordenador fala, do pessoal, e está saindo um evento bem interessante, tá? Então, quem puder ver, a palestra, pessoal, vai ser transmitida online também, então vocês podem se inscrever na palestra lá também, que será sexta-feira à noite, né? Só Exatamente, professor. O passeio presencial que não dá para ser virtual, porque eu não consegui, eles não liberaram a gente levar o equipamento lá dentro para filmar. E aproveitando, né, a fala do professor Mário, esse evento ele é dividido em vários momentos, o qual a gente tem uma visita guiada, que é presencial, e tem os momentos híbridos, que tantas pessoas vão presencialmente, que moram locais, não é isso, professor Mário? Sim. Quanto poderão assistir online. Então, é um evento que permite a participação ampla. Além do fato de existir esses 2 momentos, na sexta-feira, tem um sábado uma oficina que vai ser ministrado também, assim como uma palestra, pelo professor Leandro Batista, que ele é um expert em inteligência artificial. Fez pós-graduações, pós-doutorados fora nessa temática. Então, ele veio com muito engajamento e muito conhecimento para transmitir. E eu, aproveitando a deixa, gostaria de dizer que é uma grande chance de a gente ter uma formação completa. Como sempre, né, vou elogiar o professor Mário, o professor Rogério, pela iniciativa, pelo engajamento, porque o nosso curso ele tem 3 pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, essa aula, ela é ensino. As oficinas é extensão. E assistir a um evento com um grande pesquisador, com muita expertise na área, vai trazer e vai compartilhar pesquisa. Para que a gente possa seguir uma graduação completa, a gente tem que ir além do nosso curso. Não podemos só assistir às aulas. Então, é muito importante, eu reitero as palavras que o professor Mário colocou, o engajamento, né, de todos os alunos e que a gente possa sair do curso com formação completa, com certificados, com currículo, com muita experiência, para que cada vez mais os professores da educação básica consigam formar e estar mais preparados para lidar com os nossos alunos. Então, eu desejo um excelente evento e que todos participem. É isso, pessoal. Então, esse era o aviso que eu queria dar. Aproveitem. Pessoal, muito obrigado, professora Elaine, sobre a sua aula. E eu sempre faço essa provocação. Pessoal, a ciência é a maior invenção da humanidade. A partir da invenção da ciência vieram outras mais. E ela não é a verdade absoluta. Nós temos, né, professora, a ciência ocidental e a ciência oriental. A ciência oriental tem milhares de anos a mais que a nossa ciência ocidental e tem um tipo de conhecimento, mas isso que é legal, a gente fazer ciência, a gente, enquanto educador, fazer ciência. Pessoal, é um desafio essa oficina para vocês, e depois dessa oficina nós vamos lançar um outro desafio, né, professora? Que é, com as anotações que vocês estão fazendo dessa oficina, a gente escrever artigos, que daí a gente vai estar fazendo ciência educacional. Gisele, eu também fui tentar me inscrever na oficina do sábado aqui e tá esgotado mesmo. Eu só consegui me inscrever para palestra online. Fiquei triste agora. A gente vai verificar com a coordenação se consegue ampliar mais vagas, porque o número de vagas presencial é limitado. No entanto, online não. Então, vamos verificar junto à coordenação, né? O professor Mário faz parte da coordenação, se consegue ampliar o número de vagas. Tô até com a barba branca já.
É isso aí. Mário, tranquilo, então. E a gente vai dialogando aqui. Segunda-feira a gente vai ter daí a aula 2, né? Comigo e com o professor Danisley. Daí, a partir da próxima quarta-feira, vocês vão poder se reunir para estar produzindo a oficina. Vai ser bem interessante. Lembrando bem isso que a professora colocou. Ó. Nas quartas-feiras, nós teremos em 3 professores, né? Professor Elaine, professor Danisley, professor Mário, Samuel e a Juliane, que é a nossa monitora, mais a professora Sabine, para nós auxiliarmos, nós não vamos fazer, mas nós vamos colaborar com os projetos de vocês. Que esse é o nosso objetivo, como orientadores, né? Falou, professora. Pessoal, então, 20 horas e 24 minutos. Professor Danis, 5 ou 10 minutos de descanso para eles? Ah, você que sabe, seu chefe. Não, a aula é tua. Pessoal, Não, então... horário de costume. Qual é o horário de costume, Marcos? O horário de costume, 20h35, pode ser, pessoal? É, ok. Então, 20h35, estamos de volta. Uhum. Tchau, boa noite a todos e todas.
Então, professor Donisley, a hora que o senhor desejar. Só uma perguntinha antes, professor Mário. Por favor. Onde ficou aquele documento que foi utilizado nesse sábado passado sobre os artigos lá que a gente tem que definir? No Moodle eu entrei ali e não consegui encontrar. Ficou com os tutores, é que eles estão criando a disciplina ali ainda, Diego. O Wagner lá, o suporte, ele está com uma pequena dificuldade, mas ele já vai criar para vocês. Mas o tutor de vocês tem. Obrigado. De nada. Muito bem, tá gravando, né? Acho que sim. Tá. E está sendo transmitida também. Boa aula para vocês. Estou aqui agora. Offline. Fique por aí. Muito bem, o pessoal já está por aí. Dá um joinha aí.